A paz do Senhor, minhas queridas mulheres, ouvintes, leitoras que têm acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, que é da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Aqui estou eu para o nosso primeiro áudio da semana. Estou já na fase final de recuperação, então espero que seus corações e suas mentes estejam aí a postos, porque nós estamos aqui animadíssimas nesse projeto que não pode parar, porque a gente tem recebido muito da parte de Deus em todos os áudios que já foram gravados até aqui, e nós cremos que será assim até a finalização do nosso livro, até a finalização da nossa leitura. Sem mais demora, eu quero passar então a leitura da vez. Espero que vocês já estejam preparadas para receber aquilo que Deus tem para nos entregar no dia de hoje. Vamos lá? Permita-se começar pelo ponto onde você se encontra e começar pequeno. Em um ano, quando eu estava no ministério em tempo integral, a nossa equipe separou um dia inteiro de janeiro para a oração. Entramos nos carros, dirigimos algumas horas até um local de retiro e passamos o dia jejuando e orando pela vida dos estudantes e de suas famílias. Nós nos espalhamos pela enorme sala de reuniões, separando um espaço pessoal para pedir a Deus que se movesse por meio das pessoas que Ele havia colocado em nossa vida e em nossos ministérios. De hora em hora, o motivo de oração mudava. Nós nos ajoelhávamos, ficávamos em pé com os braços erguidos, nós nos reuníamos em pequenos grupos e dávamos voltas no prédio, soprando nas mãos para mantê-las aquecidas. Com o coração e o corpo, incluindo o estômago vazio, queríamos dizer a Deus: buscamos a Ti em primeiro lugar para esse ministério. Foi um dia intenso e memorável, mas talvez não como deveria ter sido para mim. Lembro-me principalmente de minha apatia e agitação. Estava inquieta, olhando o tempo todo para o relógio. Meu corpo não estava habituado a jejuar e minha mente não estava acostumada a orar nem sequer por 1 hora, quanto mais durante o dia todo. Eu me sentia um atleta de escola participando das Olimpíadas. Sabia que a oração é a verdadeira obra de Deus, mas não era capaz de participar. Não me encaixava ali. Estava entediada, Deus parecia distante e o meu estômago roncava. Acho que minha aptidão é envolver-me com ações práticas para Deus mesmo. Não apenas conversar com Ele, decidi eu ao olhar para os meus colegas ali em volta, que pareciam estar sem fome e absortos na oração. Durante anos depois daquele dia, sempre que surgiu o assunto de um período de oração mais extenso, eu me dizia: alguns conseguem orar muito, outros não. Faço parte do segundo grupo. Minha mente voltava àquele dia de tédio, indiferença e desconcentração. 1 década depois, eu estava colocando Lily na cama e dando-lhe um beijo com uma oração silenciosa. Deus, cura esse coraçãozinho ferido. Eu tinha 4 filhos e passar um dia ou mesmo 1 hora em oração não estava em meus planos para a próxima semana ou o próximo ano. No dia seguinte, eu lavaria mais roupas e louças e encararia um dia exatamente igual àquele. Os mesmos problemas de ser uma mãe exausta com mais necessidades do que era capaz de cuidar. Porém, àquela altura da minha vida, minhas orações de 1 minuto estavam multiplicando-se, sutil e consistentemente, me envolvendo em conversas mais longas com Deus. Conversas que já iam além do meu devocional matutino, invadindo as partes do meu dia nas quais eu estava mais inclinada a produzir do que a ter comunhão. Relembrei aquele janeiro distante de oração estendida e comecei a entender melhor por que eu não era capaz de gastar o tempo concentrado em Deus, algo que parecia fácil para os demais naquele lugar. Um dia todo de conversa com Deus, em uma época na qual a minha mente estava voltada para o impacto, e Deus era meu técnico e não alguém com quem eu queria gastar tempo, era algo intangível demais para o meu coração imaturo. Eu não estava no ponto ainda. Só tinha olhos para o impacto do ministério e me relacionava com Deus como se Ele fosse alguém que poderia me fazer chegar lá, não como alguém em cuja companhia eu queria passar o tempo. Ele me era pouco familiar, apenas um conhecido. Contudo, em algum ponto entre aquele dia de janeiro e a noite de minha oração sussurrada por Lily, eu havia começado a enxergar o Senhor como um amigo. Lenta e imperceptivelmente, eu deixara de vê-lo como o técnico que sempre me estimulava a esforçar-me mais e passar a vê-lo como um pai amoroso que queria dividir o seu coração comigo. Em consequência, minhas conversas com ele foram deixando de ser os pedidos diários de ajuda com as tarefas e tornando-se orações sussurradas ao longo do dia todo. Uma corrente de pequenas orações. É assim, afinal, que se conversa com os amigos, frequente e abertamente.
E assim, aquelas pequenas orações foram tornando-se mais intencionais. Eu orava frases das Escrituras subindo e descendo as escadas, picando cebolas, buscando a correspondência. Eu me permitia fazer pequenos pedidos e grandes também, relembrando-me de que Deus se importava tanto com os momentos ordinários quanto com os significativos. Fortalece o meu interior. Eu orava Efésios 3,16 nas ocasiões em que o medo e a ansiedade anuviavam os meus pensamentos. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Orava Salmos 119,18 sempre que a palavra de Deus começava a parecer um livro de escola, ao invés da carta de amor que eu lera tantas vezes. Eu queria um novo começo no dia seguinte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu orava Salmos 51,10 quando estava irritada com as minhas crianças e mal-humorada com a vida. Em outros dias era: Deus, por favor, muda o coração dela sobre a atitude de uma das minhas filhas. Ou fortalece as partes fracas do Nate em vez de reclamar dele para mim mesma. Ou ajuda a dormir, Deus, ao fechar a porta do quarto depois de colocar Eden na cama. Eu estava trocando pensamentos de ansiedade, imaginando o que um amigo pensava sobre mim, temendo o resultado do comportamento de meus filhos, preocupada com a conta atrasada, por pequeninas orações da palavra. Deus estava começando a permear as minúcias do meu dia. Eu começava aquelas conversas como poderia começar a falar com um novo amigo. Aí está um pouquinho sobre mim. Agora me conta um pouco ao teu respeito. Ao passo que a minha vida de oração antes costumava girar em torno de clamar a Deus pelas grandes coisas, antes salvação para um adolescente, dinheiro para uma adoção, mais impacto para um ministério, agora eu olhava para as pequenas coisas. Deus, eu estou cansada. Será que o Senhor poderia vir e me revigorar em minha exaustão? Ou estou me sentindo sobrecarregada pela lista de hoje? O Senhor me traria paz neste momento? Pequenas orações falam mais sobre Deus do que sobre nós. Elas reconhecem que Ele é grande o suficiente para receber e responder um pedido pequeno. Ele começa de onde estamos e às vezes precisamos começar pequenos, de pijama talvez, como crianças, e ainda assim Deus parece responder com mais do que sabemos pedir. Por meio de minhas pequenas orações comecei a notar um crescimento sutil, uma nova fome de Deus. Minhas oraçõezinhas estavam abrindo espaço em meu espírito para ouvir a voz de Deus e criando expectativas de uma interação agradável ao invés de um monólogo. Quando as necessidades do mundo clamassem alto demais, eu poderia ver essas novas conversas com Deus, minuto a minuto, como perda de tempo, ou poderia encará-las como conversas com um amigo capaz de fazer abundante e excessivamente mais do que eu poderia pedir ou imaginar, por mim e por meu intermédio, ao experimentarmos juntos a vida. Siga o exemplo de Jesus permanecendo ligado a Deus. Jesus conversava com Deus. Aquele que era a imagem de Deus, feito de Deus, carregando o todo de Deus, vestindo a expressão mais completa de Deus em carne, conversava com Deus e o fazia frequentemente. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava, Lucas 5,16. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, Hebreus 5,7. É comum tratarmos a oração como uma questão de disciplina. Ainda que a disciplina seja um ponto de partida para conversar com Deus e uma ferramenta para aqueles que necessitam de estrutura, ela não era a base da comunicação de Jesus com Deus. Para Jesus, as conversas com Deus aconteciam por desejo, não por disciplina. Ele se mantinha próximo de Deus, ligado a Deus. Eles já eram um, Deus e Jesus, unidos no Espírito, e mesmo assim Jesus amava estar com o Pai, que também o amava. Jesus nos convida a partilhar essa unidade com o Altíssimo. Ele assim orou por nós, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Jesus orou para que nossa unidade com Deus fosse como a dele, não fruto do dever, mas do desejo, da amizade. Recebemos um pequeno toque de Deus, o princípio de uma ideia, um sonho que pode impactar o mundo à nossa volta, um empurrãozinho capaz de mudar circunstâncias e corremos atrás desse toque sem olhar para sua fonte.
Cremos que a obra de Deus, em nós e por nosso intermédio, visando a atender às necessidades do mundo, é a maior demonstração do Senhor em nossa vida. Embora ela seja significativa e com frequência muito relevante, podemos fazer a obra com tamanha fúria a ponto de perder as dezenas de oportunidades de conversar com Deus em amizade ao longo do percurso, de aquietar-nos para ouvir os sussurros divinos enquanto trabalhamos. Sentimos o mesmo desconforto que a história de Maria causou nos que estavam presentes naquela noite. O desconforto se transforma em julgamento e então em desprezo, até olharmos para as partes ocultas de nossa vida e reconhecermos: sinto-me melhor quando sou produtiva e melhor ainda quando sou reconhecida pelo que fiz. Deus, no entanto, continua a atrair-nos de volta para a amizade com Ele e para novos níveis de compreensão dos motivos por trás dos nossos esforços. Jesus, cuja tarefa era salvar o mundo todo, separava tempo para estar com Deus. Ele se afastava regularmente das multidões carentes, formada por corpos não curados, por pele leprosa e famílias destruídas, a fim de comunicar-se com o Pai, seu amigo. E o Pai não somente precisava do Filho, mas o amava. Jesus disse: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15:9. É para esse tipo de relacionamento, a troca de amor, que somos convidados. Esse tipo de relacionamento que nos convida para sentar-nos lado a lado para conversar, não é apenas uma rápida injeção de afeição que nos é dada para podermos fazer o que Deus quer de nós. É um amor capaz de penetrar nosso âmago e de nos transformar ao olharmos para Deus e recebermos o que Ele oferece com as mãos estendidas. Por meio dessa comunhão, veremos nossas famílias, nosso bairro e o nosso mundo com novos olhos, enquanto Ele nos concede mais de si.